noite, Elberson. Boa noite. Shalom para você. Shalom. Shalom para todos que vão ouvir esse podcast. Hoje nós vamos abordar um assunto, eu confesso que inovador, nunca abordei essa temática, nem em pregação, em shiur, em drachá e nada. E claro que eu não vou falar agora qual é a temática, até falei para o Elber, só vou falar só depois. Então, assim, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu espero sinceramente que você goste daquilo que a gente vai estar, esse novo formato, né, digamos assim, é, possivelmente mais rápido, mais sucinto, ou não também, né, esse formato bem mais descontraído. Então vamos lá. Para começar o nosso podcast de hoje, eu sou a Radassa, tá ok? E ele, como eu já mencionei o nome, é o Elberson, e nós somos da AIM, da Aliança Israelita Natziratim. Então vamos lá. Olha só, os nossos sábios, eles dizem, Elberson, o seguinte, que a mitzvah de crescer e multiplicar, que está lá em Bereshit 1, né? Gênesis 1, é para os homens, é o que ele diz. Então, os nossos sábios dizem que a mitzvah, que o mandamento, que a ordenança, que a ordem do Eterno de crescer e multiplicar, como a gente vê, né, em Bereshit, crescei e multiplicai-vos, né? Eles dizem que é para os homens. Porém, Shaul, Rachalia, lá em Tiago 1 Tiago, perdão, 1 Tiago 2,15, ele diz o seguinte: todavia será preservada através da sua missão de mãe, e se ela permanecer em fé, em amor e santificação e bom senso. Essa aqui é a revista atualizada. Eu gosto de uma outra versão desse versículo que diz que a mulher vai se salvar dando à luz filhos. Olha só, a mitzvah de crescer e multiplicar, e se está falando de homem, crescer e multiplicar é exatamente tendo filhos, ok? E, em contrapartida, Shaul Rachalia, ele vai dizer o seguinte, que a mulher, ela será salva, tá ok? A mulher será salva a partir do momento que ela der à luz filhos. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é a seguinte: como que a gente pode resolver essa contradição? Tá certo? Então, vamos lá. Crescer e multiplicar é para o homem. E a mulher, não, se é para o homem, a mulher não tem essa obrigação de ter filhos, ok? A mulher não tem obrigação de ter filhos. Em contrapartida, só um minutinho. Deixa eu ligar aqui o ventilador, senão eu não vou aguentar. Em contrapartida, Shaul, né, popularmente chamado de Paulo, ele diz o seguinte, que a mulher vai ser salva se ela der à luz filhos. Então, de novo, nós aparentemente temos uma contradição aqui e pretendemos resolver ela. Porém, é o seguinte, eu quero fazer aqui 4 perguntas e vamos ver se, de alguma forma, tanto Elberson como você consegue decifrar, né, ou me dar as respostas. Se você conseguir, claro, deixa aqui nos comentários. Primeiro, como os homens vão ter filhos se as mulheres não têm essa obrigação? Se a mitzvah, se é um mandamento, tá? Crescer e multiplicar, que é ter filhos, está relacionado ao homem, como que esse homem vai cumprir esse mandamento se a mulher não quer ter filhos? Como conseguir resolver isso? Antes do Elberson, só não pode dar a resposta que é o título do shiur. Ou melhor, do nosso podcast. Mas finge que você não sabe qual é o tema do nosso podcast. Como resolver isso? E você de casa também, como vai resolver isso? Se a mulher não é obrigada, mas o homem é. Aí tem outra pergunta aqui, para ficar melhor para a gente. Só as mulheres que podem gerar são as que se salvarão? Porque Shaul disse, olha, a mulher vai se salvar dando à luz filhos. Então, veja bem, Radassa é estéril, então a Radassa vai para o inferno? Ok?
É a pergunta. Ou então vamos diferente. Radassa não quer ter filhos. Então a Radassa vai estar em pecado porque ela não quer ter filhos? Vamos mais uma pergunta aqui. E o homem, se que for estéril, não poderá cumprir essa mitzvah? Ó, o Elberson é estéril. Então, como é que ele cumpre a mitzvah de crescer e multiplicar? Claro, pessoal, que a gente está aqui falando hipoteticamente, dando nomes, né, a nós como esses personagens para ficar fácil de identificar. Então, vamos lá, Elberson. E o homem que é estéril, né? Como que faz? Como que ele vai cumprir a mitzvah? Tá? E a última pergunta é a seguinte: e quem não quer gerar? Como fazer? Então, temos aqui 4 perguntas. Primeiro, como os homens vão ter filhos se as mulheres não têm essa obrigação? 2, só as mulheres que podem gerar, que são as que se salvarão? 3, e o homem que for estéril não cumprirá essa mitzvah? E 4, quem não quer gerar, como fazer? Quer falar, Elberson? Não lembro. A situação meio complicada, né? A gente começa a pensar de outra forma, que existe mais de uma forma para gerar. Mais de uma forma para gerar. Mais de uma Eu vou forma. optar, por exemplo, pelo bebê de proveta. Sim. É uma maravilha? Então o Elberson está aqui com a língua coçando, que eu estou vendo daqui, a língua dele coçando, para poder dar a resposta do nosso Shiú, né? O que é o título do nosso Shiú. Então ele já deu aqui uma pincelada para nós, dizendo que existe mais de uma forma de gerar. E, de fato, existe sim. Então, assim, pessoal, antes da gente resolver essas incógnitas, né? Essas incongruências, o que é uma incongruência? É fala e ação que não estão alinhadas, caminhando juntos. Eu quero, primeiramente, deixar muito claro, e bem claro, literalmente o seguinte, com letras garrafais, que o que vamos falar aqui não tem a ver e nem estou incentivando ou orientando que a sua kavaná seja fazer caridade. Muito menos mesmo, fazer algo apenas para cumprir o mandamento. Pois o que falaremos aqui está sendo totalmente relacionado ao ser humano, que o próprio Criador respeita, e como o Mashiach, que é Yehoshua, disse, eu e o Abba, né? Eu e o Pai somos um. E o que isso significa? Que o Mashiach só fazia aquilo que via o Pai fazer. E se o Pai respeita alguém, de igual forma o Mashiach respeita, e de igual forma nós também temos que respeitar. Então, nós não estaremos de forma leviana. Vou falar agora qual é o título do nosso Shiú. Nós não estamos de forma leviana dizendo para você fazer algo do que nós vamos falar aqui apenas, exclusivamente, com o único propósito de homens cumprir a mitzvah, mulheres ser salva. Ok? Então é importante dizer isso, porque a gente vai abordar hoje no nosso podcast um assunto sensível, né? Uma temática bem relevante. Então, já vi material sobre isso e as pessoas incentivando este ato apenas porque é um mandamento. Aspas nesse apenas, porque apenas é um mandamento. Se você quer cumprir o mandamento, você vai precisar ser trabalhado e entender também se é aquilo que o Eterno quer para você, ok? E sobre a mulher ser salva através de ser mãe, ou ser preservada, salvação no contexto judaico é diferente do contexto cristão, tá bom? Eu falei de ir para o inferno aqui de propósito. Então, salvação no contexto cristão não tem a ver com ir para o céu ou ir para o inferno, tá? Então, vamos lá. O nosso podcast hoje, nós vamos estar falando sobre o quê? Tá? No dia 25 de maio, será comemorado o Dia Nacional da Adoção, ok? Então, hoje, no nosso podcast, nós vamos estar falando de o quê? Vamos falar de adoção. Sou especialista no assunto? Somos especialistas no assunto? Não. Somos dois curiosos
amantes do tema e que temos nas nossas histórias de vida, né, esta ação entrelaçada. Então, vamos lá. Como que o homem pode cumprir essa mitzvah, né? Agora você pode responder, pessoal, né? Do jeitinho que você estava aí com a língua coçando para responder. Eu vou fazer as 4 perguntas e se a resposta for diferente, você também diz. Então, vamos lá. Como que os homens vão ter filhos se as mulheres não têm essa obrigação? Só as mulheres que podem gerar, só as mulheres que podem gerar é as que se salvarão, e o homem que for estéril não poderá cumprir a mitzvah? E quem não quer gerar, como fazer? Então, o que você me diz, Elberson? São 4 perguntas em uma, mas assim, nós temos aí uma saída, né? A gente pode dizer assim, para tudo isso, que é a adoção, no caso. Exatamente. E olha só que interessante, uma coisa que quando a gente fala E é bíblico, né? E é bíblico, é o mandamento. Vamos passar por isso agora. Entender isso agora. Exato, é bíblico. E é por isso que eu falei que a gente não pode fazer uma adoção só para cumprir o mandamento se nós não estivermos preparados para tal. Por quê? Porque a gente não vai estar indo no supermercado pegar um produto para dar para alguém, né? A gente está cuidando de uma vida. Então, assim, é de suma importância. E, claro, possivelmente eu vou passar por esse processo, explicar para vocês como que é o processo da adoção, e vocês vão ver que não é tão simples assim. Então, vai haver, da mesma forma que a mulher, quando ela vai gerar, né? Os pais, quando vão gerar, eles ficam grávidos por um período, né? O que quer dizer de um período? Tradicionalmente são 9 meses, mas há crianças que já nasceram de 6 meses, eu nasci de 7, tá? Mas existe sim um período de preparação. Então vamos lá. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: 2 perguntas em uma, tá? Hoje é o dia das perguntas, é bem judaico mesmo. Qual é a religião perfeita segundo o Eterno? Qual é a religião perfeita segundo o Eterno? Não existe. Existe! O pior é que existe! O pior é que existe! E dois. Eu vou até deixar você ler o texto, Elber. Eu separei aqui, mas eu vou deixar você ler. 2. Quais são os 3 grupos de pessoas que podemos dizer que mexe com o coração do Eterno? A Bíblia diz, abre aí, Elberson, por favor, Tiago 1:27, Yaakov, né? 1:27, que é Tiago. A Bíblia diz que Israel é a menina dos olhos do Senhor, né? Nós somos a menina dos olhos do Eterno. Mas eu vou ousar dizer que tem um grupo, são 3 grupos específicos que literalmente move o coração do Eterno. E aí, automaticamente, com essa resposta, o Elberson vai dizer qual é a religião perfeita. Achou? Tá mudo. Esqueci. Pode falar? Tá, pode. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, quem está dizendo aí que a religião perfeita, pura, imaculada, é o quê, gente? Perfeita, certo? A religião perfeita, essa versão que a sua está dizendo visitar, né? Mas tem uma outra versão que fala cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro ou necessitado. Então, esses 3 grupos de pessoas, quando a gente se dispõe a olhar para eles, a cuidar deles, o que acontece? A gente literalmente toca o coração do Eterno. Existem algumas músicas, né, no meio religioso, digamos assim, que elas tendem a dizer que quer emocionar o Senhor, quer tocar no coração do Senhor, quer arrancar um sorriso do Senhor, sabe? Quer ver o Senhor alegre. Então, assim, o que precisa ser feito? Cuidar da viúva, do órfão e do necessitado. Então, sempre que a gente cuida dessas 3 classes de pessoas,
que nós estamos fazendo? Nós estamos cumprindo a religião ou estamos praticando a religião perfeita. Então, para resolver, né, essa incongruência das primeiras citações, a via que podemos tomar é a via da adoção, como bem disse o Elberson. E aqui também eu quero incluir o apadrinhamento social. Então, eu quero falar primeiro do apadrinhamento social e depois a gente vai entrar propriamente dito no assunto adoção. E o Elberson também, eu pedi para ele separar ali, eu peguei um personagem clássico e o Elberson separou outros ali para a gente discutir os tipos de adoção que tem na Bíblia. E é claro, pessoal, que a gente vai ver o Eterno nos acolhendo como filhos. Então, nós também, pensando em povos que não nascemos em Israel, e Romanos vai falar que nós fomos enxertados, né? Então, se nós fomos enxertados, isso significa o quê? Que nós fomos acolhidos, né? E se fomos acolhidos, nós fomos adotados. Então, vamos lá. O que é o apadrinhamento? O apadrinhamento, porque tem 3 tipos, tá? Tem o apadrinhamento social, tem o apadrinhamento afetivo e tem o apadrinhamento financeiro. O apadrinhamento, como que funciona? A criança e o adolescente, eles estão na casa de acolhimento e quando eu escolho apadrinhar alguém, eu vou ter contato com essa criança. Se for o financeiro, é só dar dinheiro para a instituição, para que a instituição destine para aquilo que é necessário para aquela criança. E, geralmente, também vai estar relacionado às questões como se fala? Educacionais, tá ok? Então, assim, esse é o apadrinhamento financeiro, onde eu vou lá e contribuo financeiramente para aquela criança e adolescente. Tem o apadrinhamento social. O que é o apadrinhamento social? Que é esse que eu estou em busca de fazer, tá ok? É ir na instituição, dar cursos, ir na instituição, ser voluntário na instituição. Então, como psicanalista, eu posso atender as crianças de lá voluntariamente. Como mentora de negócios, eu posso ir lá dar cursos para orientá-los. Então, essa é a ideia do apadrinhamento social. A pessoa ser voluntário naquela instituição com as suas habilidades, sejam elas quais forem. Pode ser cozinhando, pode ser cortando o cabelo e assim vai. E tem também o apadrinhamento afetivo. O que é o apadrinhamento afetivo? No apadrinhamento afetivo, vamos supor, eu apadrinhei uma criança. Então, afetivamente, tá? Então, no afetivo, apadrinhamento, sim, é totalmente cuidar, tá? É totalmente. E eu fui apadrinhada, tá? Eu vou explicar para vocês também. E é fato isso, aos 19 anos eu fui quase beirando aos 20 anos, faltava literalmente 23 dias para eu fazer 20 anos, eu fui apadrinhada. Então, assim, o apadrinhamento afetivo, como que acontece? A criança, adolescente, tá? Ela vem para minha casa finais de semana, todo final de semana vai estar aqui, os feriados vai estar comigo, tem reunião na escola, eu vou lá, ou seja, eu participo da vida da criança, porém, de segunda a sexta ela vai estar lá na casa de acolhimento e eu não vou ter, também não vou, por exemplo, vou logo para a parte bem interessante, eu não vou disponibilizar os meus bens para ela porque ela não vai ter direito à minha herança. Então, o apadrinhamento afetivo eu dou a essa criança essa oportunidade de conviver em família de forma um pouco mais restrita. Então, esse é o apadrinhamento afetivo. Sabe aquela coisa, não chega a ser 100% isso, sabe? Aquela coisa assim, e eu digo isso também que a minha mãe, ela tinha que trabalhar, era só eu, minha mãe e minha irmã, e ela tinha que trabalhar para nos sustentar, e graças ao Senhor nunca faltou nada para a gente. E aí, o que acontecia? Eu digo que a mãe das minhas amigas eram as minhas mães, porque as mães das minhas amigas era que me orientava, me aconselhava e tudo mais.
Então, o que acontece? As mães das minhas amigas, de certa forma, não juridicamente, claro, elas acabaram fazendo o quê? Elas acabaram me acolhendo. Você pode ligar o microfone e falar, tá, Elberson? Elas acabaram me acolhendo nesse sentido, de me orientando na vida. Aos 19 anos, como eu sempre falo, principalmente lá na Sociedade Psicanaliticamente Renovada, a minha mãe, Magali, me apadrinhou também, afetivamente. Então, assim, eu ficava sempre na casa dela, eu comia lá, eu dormia lá, eu só não morava lá literalmente, até a chave da casa eu tinha de lá. Então, assim, hoje eu estou em outra cidade, mas ela é a minha mãe, né? Eu até digo que ela é a mãe que eu mais amo nessa vida. Então, assim, então ela me apadrinhou. Então, isso é um apadrinhamento, é você literalmente acolher uma pessoa sem ter, né, as responsabilidades jurídicas com elas, legais no sentido de legislativo. Fala, Elberson. Era isso mesmo. Nesse caso, a criança ela continua morando com você, só que. Não. Apadrinhamento, Não, a criança continua. Desculpa. Ela Isso. continua no abrigo, só que ela passa, no caso, esses finais de semana, feriados, no caso, junto, no caso. Férias. Ela não tem essa. Isso. Ela tem uma ligação, mas é uma ligação só afetiva, no caso. Só afetiva. E uma coisa que eu já vi acontecer, quando eu digo vi acontecer, é na internet, tá? É o seguinte, a criança, quando faz 18 anos, ela tem que sair. O Elberson utilizou a expressão abrigo, atualmente se chama casa de acolhimento, tá? Eu falo até, às vezes eu enrolo também, que minha mãe foi criada num abrigo, né? Isso lá em 1900 Guaraná de Rosca. Então, assim, a criança, assim, aí quando ela faz 18 anos, ela pode ir morar na casa dessa pessoa que foi o padrinho, orfanato também, é tudo junto, tá? Ela passa a morar na casa desse padrinho dela, desse padrinho. Agora, pensando na nossa temática da adoção, qual é a diferença básica? Quais as diferenças básicas da adoção para o apadrinhamento? Então, vamos lá. No apadrinhamento, não existe responsabilidade jurídica no sentido de sucessão de bens, de herança, nesse sentido, tá? Jurídico nesse sentido, tá? Se eu comprar uma casa, o meu afilhado afetivo vai ter direito? Não. Mas na adoção, meu filho, porque vai ser filho, ele é filho, então passa a ter direito. É esses direitos legais que eu estou dizendo, tá? Eu tenho 500 filhos biológicos e que eu quero depois trabalhar essas expressões com vocês. Eu tenho 500 filhos biológicos e um adotivo. Tá, então os 501 vão ter direito no R$1 que eu tenho para deixar de herança, tá? Então vai dividir irmãmente esse R$1 para todo mundo. No apadrinhamento, não tem direito. Outra coisa, no apadrinhamento, eu só tenho acesso, digamos assim, a essa criança nos momentos sazonais, tá? Finais de semana, férias, festas e tal, momentos sazonais. Na adoção, não, porque é meu filho, vai morar comigo, vai viver comigo, ou seja, toda a responsabilidade é minha. Então, na questão da adoção, é literalmente filho, tá ok? Vai exercer o direito de filho. Pode falar. Então, para ficar até didático, eu estava pensando aqui, esse apadrinhamento, a palavra tem a ver, seria aspas, ou talvez não, o que a Igreja Católica faz, quando você é um padrinho de uma criança, né, a mãe ou o pai te chama e fala assim, eu gostaria que você fosse padrinho do meu filho, né? Eu conversei com você uns dias atrás sobre isso, perguntando o que era, né? Então, você falando aqui, aí eu assimilei o nome, falei, nossa, é mesmo. Agora eu entendi, eu já tinha entendido, mas foi até melhor do que ser um padrinho, ou uma madrinha, no caso. Sim. Bem interessante. Não, e você melhorou muito a minha fala, porque na perspectiva católica, qual é a função do padrinho e qual a função da madrinha? Eles serem os segundos pais. A madrinha é a segunda mãe e o padrinho é o segundo pai. Exatamente. E na ausência dos pais, não necessariamente de morte, na ausência dos pais, os padrinhos assumem, não é assim?
Então, é nesse viés também, sendo que não tem, óbvio, a questão religiosa incluída, tá bom? Então, Perfeito. perfeita colocação. Então, assim, falando da adoção, não existe outra palavra para a gente poder. Porque você, na adoção, pegando esse exemplo que o Elberson trouxe, que foi bem pertinente, os padrinhos eles serão os segundos pais, né? Ou vão substituir os pais nessa ausência. Na adoção, aspas, não. Na adoção, você vai se tornar mãe, você vai se tornar pai, você vai ter todas as responsabilidades. Ou seja, é seu filho, ponto, não tem muito o que explicar. Uma coisa que, vamos lá, como que se dá, resumidamente, o processo da adoção, ok? Se dá da seguinte forma: primeiro, precisa entrar em contato com o fórum, né, com a comarca da vara e da infância da sua cidade, e eles vão te solicitar uma série de documentos. E aí você leva esses documentos lá e depois você precisa fazer um curso de postulante à adoção. Eu achei isso bem interessante. Faz um curso de postulante à adoção para que você realmente entenda, tanto juridicamente, legalmente, emocionalmente, psicologicamente falando, o que é, de fato, uma adoção. Aí depois, não necessariamente a questão do curso, depende muito da comarca, tá? Mas são esses os passos que vai ter em toda a comarca. A ordem vai mudar. O óbvio que o que não vai mudar é a entrega da documentação, que vai ser a entrada no processo. Então, depois tem o curso que você faz. Feito o curso, você vai passar por uma entrevista com a assistente social e com a psicóloga, tá ok? Depois, então, quando o juiz defere ou não a sua habilitação, e feito isso, você entra no Cadastro Nacional de Habilitação. Então, aí vem a parte que o pessoal sempre fala, que já na hora tanto quando você entrega a documentação e preenche um cadastro, tanto quanto vai conversar com a psicóloga e assistente social, você também vai precisar definir o perfil da criança que você quer. E isso, por mais que gere controvérsias, eu acho isso muito legal, porque imagine o seguinte: eu tenho 60 anos, quero adotar um recém-nascido. Eu acho, no mínimo, complicado, né? Então, você passa a entender qual é a fase realmente que você dá conta de cuidar. E também tem uma coisa muito legal nesse meio tempo, vai falar já, Elberson, é uma coisa muito legal nesse meio tempo, que todos os pretendentes à adoção, eles precisam participar de um grupo de apoio à adoção, que inclusive na live de ontem, lá no canal da Sociedade Psicanaliticamente Renovada, lá no Instagram, nós fizemos uma live com a Andressa, que foi maravilhosa. Ela, inclusive, além de mãe, né, pela via da adoção, ela também é uma das coordenadoras do GEAD aqui em João Pessoa, que a AIN está dando total apoio e suporte, tá? Então, nós estamos apoiando o GEAD, que é o Grupo de Estudo e Apoio à Adoção aqui em João Pessoa. Então, as pessoas que são postulantes à adoção precisam participar de um grupo de apoio que tem em todo o Brasil, presencial e online, e pós-adoção também permanece no grupo que vai ser o grupo de pós-adoção. Então, é muito legal todo esse suporte que todos os pais, né, por esta via têm. Fala, Elberson. Achei interessante que você falou, você citou assim, quando você adota, a criança, né, vira seu filho. Sim, você adotou. Só que assim, e eu comecei a pensar aqui, vira filho mesmo, literalmente, talvez até mais que um filho que eu posso dizer assim. Como é que eu vou falar agora? Você não vai levantar essa briga, não. Você não vai levantar essa briga aqui, não, né? Você não quer que a gente seja cancelado, não, né? Não, que um filho que não foi adotado, porque tem casais que têm filho, mas assim, eles não queriam, aconteceu. Ok. Entendeu? Entendi. Só que com um filho adotado, não, você quis, você procurou. E esses passos aí que você foi citando, ou seja, é demorado, mas eu acho também que essa demora faz você repensar várias vezes, é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Então, isso trouxe em minha mente agora esse fato. Enfim, só para não perder o costume, as suas falas são sempre excelentes. Olha só, Elberson, você falou do seguinte:
que quando a Radassa escolhe adotar, ela toma uma atitude consciente, ao contrário de alguns que acabam de forma inconsequente engravidando, né? Ou como já não tão inconsequente, mas como alguém não inconsequente, mas a camisinha estourou, ok? Só que tem um detalhe, Elberson, de suma importância que eu não falei e você me fez lembrar. Quando eu escolho adotar alguém, a prioridade nessa escolha não é minha. Por exemplo, Estevão, né? O Estevão é o filho do Elberson, tá, pessoal? Então eu falo assim, eu escolhi adotar o Estevão, só para você entender, vou colocar o Estevão aqui para você e vocês entenderem. Eu escolhi adotar o Estevão. Aí eu chego lá para assistente social, vamos supor, olha, eu quero adotar o Estevão. Aí sabe o que a assistente social vai fazer? Vai perguntar ao Estevão se ele quer vir morar comigo. Ou seja, estou falando do Estevão, que tem 5 anos, já consegue, né, ter uma tomada de decisão, não um bebê, óbvio. Então, o Estevão é que, na verdade, não sou eu que vou adotar o Estevão, é o Estevão que vai me adotar. Então, pensando por esse viés matemático, né, com a minha mente é matemática, a probabilidade de dar certo dentro do que você está falando, né, de que acaba sendo mais, é justamente por isso, porque os dois se escolheram. Não é aquela coisa que o filho, aí eu falo como psicanalista, aí eu não escolhi nascer, né? Eu não escolhi nascer, meus pais quiseram me ter, eu não escolhi nascer. Com o Estevão é diferente. Ele fala, não, eu quero ir morar com ela, sabe? Eu quero fazer parte da família dela. Então, isso é um casamento perfeito. Aí dá match, porque o Estevão me escolhe. Eu posso fazer firulas para ele, mas se ele não quiser, o juiz não vai deixar. Isso, estou falando do Estevão com 5 anos, mas criança de 3 anos também, criança. Por quê? Porque a assistente social vai ver como que está sendo essa vinculação afetiva entre eu e essa criança. Se a criança realmente está se vinculando a mim, se está se apegando a mim, porque tem um estágio de convivência, de aproximação, depois de convivência. Existem conversas feitas com as assistentes sociais comigo, vamos colocar, né, que eu estou lá na fila. Um exemplo, tem comigo, ou com o pretendente, com o postulante, e também, já não mais postulante, com essa pessoa que está ali nesse período de aproximação, mas pergunta para a criança individualmente também. Então, a criança tem que dizer se ela quer. Se a criança não quiser, porque a prioridade na adoção não é a Radassa, a prioridade da adoção não é o Elberson, a prioridade na adoção não é dar não é dar uma criança para uma família. Essa não é a prioridade. A prioridade é dar uma família para uma criança. Entende? Então, a sua fala foi maravilhosa, porque ela me trouxe isso. Quer pontuar alguma coisa? Não, perfeito. Tem essa fase aí do conhecimento antes, né? Interessante. Sim. Eu achei que chegava lá esse, pronto, não. Você tem essa parte do conhecimento, onde os dois são inseridos, né? Sim. Tem um conhecimento, depois eles vão até, acredito, inserido no dia a dia ali, até você, de fato, levar para casa. A gente pode falar de fato, assim. Levar para casa. Dependendo da situação, geralmente, por exemplo, eu estou em João Pessoa, deixa eu me colocar aqui como uma referência. Se eu escolher adotar alguém de João Pessoa, tá fácil, porque eu estou aqui na mesma cidade. Então, assim, tem um estágio que às vezes vai ser de 15 dias, eu indo todo dia lá no orfanato, tá vendo? Na casa de acolhimento, ou é uma opção. Se eu estiver fora do meu estado, então é todo dia chamada de vídeo, até que a assistente social libera para, de repente, geralmente assistente social vai junto, cada caso é um caso, tá? Mas libera para ir num shopping, tomar um sorvete, tudo assim, uma hora, sabe assim? É a aproximação mesmo. Aí depois, se o juiz liberar, passa um final de semana em casa, de novo, a ideia de ver se a criança vai se adaptar. E, claro, se o adulto também quer aquilo. E tem uma coisa muito interessante também, que eu não sei se vocês sabem, isso também vai de comarca para comarca, que eu estava pesquisando, mas, ou melhor, são duas coisas diferentes. Desculpa. Primeiro, quando eu escolho adotar o Estevão, o que a assistente social vai fazer?
vai me contar a história do Estevão. Olha, o Estevão está aqui porque ele quebrou uma janela. Aí eu vou verificar se o fato do Estevão quebrar uma janela, essa história de vida dele eu consigo lidar. Ah, não, quebrou a janela, não. Se fosse só a persiana, tá? Se fosse só a persiana, então eu também tenho que verificar se eu vou conseguir acolher a história do Estevão. Aí, ok. Aí eles então, aí o segundo passo eles me dão um resumo da história. Aí depois, dependendo da comarca, eles te dão todo o processo. Aí conta como o Estevão é na casa de recuperação. Aí se for uma criança maior, como que é na escola, e assim vai, tá? Então eu tenho todo um panorama da criança ou do adolescente para então decidir se vou querer de fato dar sequência nessa aproximação, tá bom? Quer falar, Elba? Sim, esse tempo. Ia ganhar alguma coisa na boquinha online? Esse tempo aí, vamos dar um exemplo, só para ficar mais fácil. Esse tempo aí que se vocês forem apresentados, até chegar ao fato de se levar para casa, ele varia muito de pessoa para pessoa, de criança para criança, mas tem um tempo aproximado? Não dá, por quê? Justamente porque por essa questão. Até onde eu já consegui pesquisar, o máximo que aconteceu foi de 3 a 4 meses. Geralmente não ultrapassa 3 meses, tá? Desculpa. Geralmente não ultrapassa 3 meses para você ter a guarda provisória com fins de adoção. Ou não, a ideia é que não ultrapasse 6 meses para você ter a guarda provisória com fins de adoção. Porque uma coisa igual você está falando, trazer para casa um final de semana. A outra já é para fazer parte da convivência. E quando eu tenho essa guarda provisória para fins de adoção, eu já posso fazer quase tudo. Eu já posso incluir no plano de saúde, eu já não só posso como eu devo, matricular na escola, já estamos aqui vivendo juntos. Aí tem 1, 2 entrevistas com assistente social para saber como é que está todo esse processo, mas entendendo que essa entrevista com a assistente social para entender esse processo não é a cada 10 anos, não. Mantém-se um contato diário, semanal, você tem acesso ao assistente social, tem acesso ao psicólogo, para que você também possa estar esclarecendo e ter essas reuniões mais pontuais. Deu tudo certo para você, deu tudo certo para a criança, você quer realmente, a criança quer realmente, aí ela faz um parecer, né? Envia para o juiz para ele dar, então, a adoção definitiva, que aí é o outro passo, onde a gente, dependendo do tamanho da criança, né, da idade da criança, você pode acrescentar um nome ou até mudar. Se for bebê, muda completamente. Se a criança já tem uma percepção de quem ela é, aí não faz muito sentido você trocar o nome de Estevão para João, ele vai ficar perdido. Meu sonho é colocar o nome de João, então fica Estevão, João, João, Estevão, coloca o nome composto. Agora, o nome de família, Silva, Souza, Pereira, e aí vai, né? Esse sai da família de origem, vai entrar o seu sobrenome do seu marido, se for casal, da sua esposa, se for o casal homoafetivo, né? Vai entrar o nome dele lá também, ou dela, e o nome dos seus pais, né? No caso, dos avós dessa criança. E aí, eu ia dizer que aí ela já passa a ter todos os direitos, e na verdade, já com a guarda, ela já passa a ter os direitos de filho. Tá ok? Entendeu? Perfeito, entendi. Então, vamos lá. Nós já falamos que nós fomos adotados. E aí, o que acontece, pessoal? Existem alguns medos nessa questão da adoção, e uma coisa que eu tenho estudado bastante é a questão do convívio, do meio. É a questão do meio. Mas a criança já vem formada, isso, aquilo, aquilo outro. O meio transforma, tá? Tem um autor, que eu sempre esqueço o nome dele, que fala que nós somos fruto das 5 pessoas que mais convivemos, tá? Então, o meio
transforma e muito. Então, a sua família, você, e principalmente a palavra do Criador, isso aí é indiscutível, tem esse poder de transformar. Então, veja bem, nós temos algumas figuras importantes na palavra que elas foram adotadas, né? E a mais emblemática, a mais simbólica e a que mais me chama a atenção é Moshe. Moshe, ele foi adotado, né? Então, e o que acontece? Ele foi a pessoa que mais impactou esse mundo, impacta até hoje. Nós temos a Bíblia hoje nas nossas mãos, aspas, graças a Moshe. Né? Tudo que nós temos hoje, a base está lá naquilo que Moshe fez, que o Eterno fez através de Moshe. Então, Moshe, ele é um, como é que eu diria? Tem um perfil clássico da adoção, tá? Que é literalmente sair da sua casa e ir morar na casa de uma outra pessoa e receber toda a educação por lá. Apesar de que a gente sabe que Moshe foi criado até ser desmamado, porque ele pode chegar até os 6 anos de idade pela sua mãe, mas depois foi entregue para a filha lá de Faraó. Mas Moshe foi adotado. É um clássico, outro clássico aqui, né? É uma coisa que a gente tem visto, e eu quero aproveitar aqui, que eu nunca tinha pensado nesse viés, né? A mãe de Moshe entregou, né, o seu filho para a adoção, porque ela sabia que não poderia criá-lo, porque se ela criasse ele morreria. Então, a gente tem visto isso, e eu realmente incentivo que haja a questão da entrega, né, voluntária dos filhos, se você percebe que você não vai ter condições de cuidar dessa criança. Antigamente, a gente tinha aquela história de a mãe de criação, né? Então, assim, essa história da adoção ou do apadrinhamento afetivo, a gente tem na nossa história constantemente. O X é que na adoção, você vai falar, Elberson, que na adoção a gente, ou melhor, na criação, né, ou a adoção à brasileira, nessa questão, vou criar fulano, esse fulano não tem os direitos que o filho tem. Fala, Elberson, da sua mãe, a história da sua mãe. A minha mãe passou por isso, né? Os pais biológicos dela, ela nasceu num dia, questão de uma semana. Ela não tinha sido nem registrada ainda, pra você ter ideia. Eles doaram outro casal que criou ela, que registrou, criou e tudo, e ela foi muito bem. Ela é a pessoa que é hoje graças à educação deles, né? E ela chegou depois de seus 18 anos a conhecer os pais adotivos, que veio até meio que ser os pais biológicos. Os pais biológicos. Isso. Meio que veio até quase ser vizinho, na rua do lado, assim, morar. Eu não tive eu conheci eles, mas nunca tive contato, porque meu avô, no caso, o pai da minha mãe, eles eram extremamente ciumentos, entendeu? E falava, não, seu avô sou eu. Eu entendi isso, não. É ele, acabou, não tem discussão. Uhum. Até depois que eles faleceram, não dava para ter esse vínculo, entendeu? Porque Entendi. A questão do amor, do carinho que eu recebi foram deles. Então, mesmo que fala que pode ser biológico, mas não tinha isso no meu caso. Com a minha mãe, eu acredito que ainda teve, que a minha mãe, ela cuidou até a morte dos pais adotivos, e depois que eles faleceram, ela cuidou também dos biológicos. Então, ela ali honrou pai e mãe mesmo. Olha, Elberson, eu só vou fazer podcast com você agora. Depois dessa de hoje, só vou fazer com você. Você colocou uma coisa de extrema relevância, que é qual? O medo dos pais, dos avós, da família, dessa criança, dessa família adotiva, vamos dizer assim, desse filho, né, no seu caso, né, desse neto, debandar, me permita essa expressão, debandar para a família biológica. E, pessoal, uma coisa que eu só estou replicando o que eu ouvi, tá? Uma pessoa que já trabalha nesse universo da adoção, dirige grupos de apoio à adoção, ela disse o seguinte: nunca vi uma pessoa adotada deixar
os pais, vou colocar nesse sentido bem didático para você, deixar os pais para vocês, deixar os pais adotivos para ficar com os pais biológicos. Não existe essa possibilidade. Todos os adotivos querem conhecer os pais biológicos para poder fechar um ciclo, para fechar a sua história. Mas todo vínculo, ele foi feito, foi gerado com aquela família. E você está trazendo um clássico histórico disso. Não tem, a princípio, né, a menos que você construa esse vínculo, né, não tem como não falar que o seu avô é seu avô, né? Porque não tem vínculo lá do outro lado. Então, Moshe, para a gente poder se encaminhar para o final, né? Já vamos estar acabando agora, daqui a pouquinho vai acabar a gravação aqui, mas Moshe, ele foi uma pessoa que foi adotada. Elberson, vamos só pontuar os que você separou aí. Sim, eu tinha separado, além do Moshe, né, Moisés, Esther, que também foi adotada. Só um minutinho. A Esther, ela que tipo de adoção que ela foi feita? Vamos supor, pessoal, o que é feito hoje no Brasil, né? E aí vamos pensar que a Esther está vivendo nesse hoje do Brasil. O que é feito? Quando a pessoa ela vai para uma casa de acolhimento, todo o trabalho é feito para quê? Para que a família extensiva adote essa criança, cuide dessa criança. Então, Esther, Hadassah, né? Ela foi adotada pensando nessa família extensiva, entende? Porque o tio, alguns vão dizer também que é primo, pegou ela para dar sequência na criação, já que ela não tinha, em algum momento da história, os pais dela morreram. Então, essa adoção, ela é dada através de quê? De uma família extensiva. Moshe é diferente, essa adoção foi dada através de um estranho, tá? E qual é o melhor perfil de adoção? Fica aqui para vocês. Óbvio que vai ser sempre a família extensiva, se a família extensiva tiver condições, tá? Porque sair de um maus trato para ir para outro não resolve. Isso é verdade. Aí eu separei aqui também Samuel. Samuel não é uma adoção, tá, pessoal? Ele não é adoção. Vou explicar por quê. Porque era costume de levar as crianças para... Não posso chamar de costume, né? Mas, assim, ele foi entregue ao sacerdote ali para que ele aprendesse a palavra, vamos dizer assim, ser educado na palavra, para que ele vivesse eternamente ali para o Senhor, tá? Então, é uma adoção, seria um filho de criação, vamos colocar assim, seria um filho de criação, porque não chega a ser uma adoção propriamente dita, tá? A mãe teve o ato de entregar, é como se fosse assim, ó, Elberson fala assim, Hadassah, eu vou deixar o Estevão com você, você vai criar ele na lei do Senhor para mim, até ele poder seguir seu caminho. Mas você vai continuar tendo acesso, tendo tudo, entende? Então, assim, foi entregue para ser criado e cuidado na lei do Senhor e servindo ao Senhor, porque foi um voto que Hannah fez, tá? Qual perfeito. E o último foi Mefibosete. Esse é um caso legal. Eu vou chamar Mefibosete, sabe de quê? De apadrinhamento social. Tá? Por quê? Porque, olha só, de novo, lei brasileira. Qual é a diferença de apadrinhamento social para adoção? Herança, direito na herança, tá? O que Davi fez com Mefibosete? Deu para ele o que já era dele. Então, Davi pegou tudo que era de Saul, né, o rei Saul, e devolveu para Mefibosete quando teve acesso a ele, tá certo? Então, o que Davi fez com Mefibosete foi, segundo a lei brasileira, foi apadrinhamento social e financeiro, né? Porque devolveu a ele o que a ele era de direito. Mas a herança de Davi, Mefibosete não teve direito, tá? Show de bola? Foi um exemplo clássico, então. Exemplo clássico. Tá bom, pessoal? Elberson, quer pontuar mais alguma coisa? Não, eu acho que
tudo que eu separei aqui, nós falamos um pouquinho de cada coisa. Maravilha. Então, pessoal, olha, espero que você tenha gostado desse nosso podcast. Se você gostou, curta aí, compartilha com seus amigos. Esperamos realmente que seja válido e vamos, claro, eu gostei pra caramba e vamos replicá-lo nas nossas redes sociais. E dia 25 de novembro vai ter pelo Brasil inteiro caminhada pró-adoção e eu espero sinceramente que você participe, porque, claro, é óbvio que eu vou participar, tá bom? Shalom, shalom, Elberson. Shalom.